Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu digo meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês que estão aqui no nosso canal assistindo nossos vídeos. Eu agradeço a todos vocês, eu amo todos vocês, os que fazem assim e os que fazem assim. Para mim não tem diferença, eu amo a todos, porque quando a gente vai avançando, né, vamos dizer assim, na nossa mudança, né, na nossa reforma íntima, nós vamos compreendendo que não é que as pessoas não gostem da gente, elas só estão, né, na ignorância dos detalhes, na ignorância dos trabalhos, na ignorância da sabedoria que Deus vai nos passando. Então, todos nós que estamos aqui, um dia seremos anjos. Olha só, pessoal, um dia seremos anjos, né? E eu agradeço a todos vocês que estão aqui como eu, tentando caminhar nessa senda de luz, né? Rumo à espiritualidade muito melhor do que aqui, né? Porque aqui até ainda estamos aqui vivendo nossas missões, né? Muitas vezes são missões árduas que a gente aprende, vai aprendendo, né? Vai ganhando experiência. E buscando, né, essa experiência que muitos me perguntam, qual é a minha missão? Nós temos que perseguir a espiritualidade, os estudos espirituais, para podermos entender qual é a nossa missão, o que estamos aqui fazendo, a quem ajudar, né? Temos que ajudar todos, mas uns mais e outros menos. Essas guerras do Oriente Médio, a gente não pode ajudar presencialmente, a gente ajuda fazendo oração para aqueles povos que são muito necessitados, né? A gente sabe que aquelas faixas, né, daqueles continentes ali, são faixas mergulhadas nos umbrais das guerras do passado. Todas aquelas guerras, né, que queriam porque queriam, né, e ganhando as cidades de qualquer forma. Hoje em dia, aquele karma daquele lugar está ainda ali, muito ativo. Vocês veem como morrem pessoas inocentes, né? Aparentemente inocentes, mas que já vão nascer ali para poder resgatar algo que devia do passado. Então, todas aquelas conquistas dos povos bárbaros estão concentradas naquelas regiões. Por isso é que as pessoas ali estão sofrendo muito, os espíritos que por ali estão passando nessa experiência terrena atual. Então, aqui, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar que há espíritos socorristas em todas as partes do nosso planeta, né? Na parte espiritual e na parte física. Na parte espiritual, dependendo da cultura, né, que a gente está acostumado, né, que a grande maioria está acostumado, dependendo da cultura, a gente chama esses socorristas, né, espirituais de santos, né? São os santos da Igreja Católica, são os santos de algum segmento religioso que denominamos santos, né? Mas que na verdade são os espíritos socorristas, né? Os santos são os espíritos socorristas. Então, aqui eu tenho aqui um pequeno texto falando sobre isso. O que é um santo, né? O que é um santo? O santo é um atributo dirigido a determinadas pessoas, espíritos, né? Que aparentemente atenderam na Terra, na época que eram encarnados, a execução do próprio dever. Essa é a definição de santo. É um atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na Terra a execução do próprio dever. Ou seja, o nosso dever é ajudar, não é? É ajudar. Mas só que a grande maioria não vê por esse lado. E se puder apunhalar, apunhala. Mas os chamados santos, né, as pessoas de bom coração, quando se vão, devido aos seus milagres, né, elas são chamadas de santos, né? Por isso que tem tantos santos canonizados aí pelo Vaticano. Assim, vamos dizer, atendendo os apelos de certos lugares, né? Porque a Igreja Católica, ela perdeu muitos fiéis para a Igreja Protestante nos últimos tempos, né, e para outros segmentos. E então ela precisa manter, né, aquele padrão, né, dos fiéis daquele lugar, aquela quantidade. Tem que dizer para o Vaticano por que está perdendo aqueles fiéis ali. E então, pelos pedidos, o que eles fazem? Eles atribuem, né, canonizam
uma pessoa que passou por determinado lugar, canonizam e elevam a categoria de santo, né? Então aquele lugar passa a ter mais fiéis devido àquele santo local. Os santos são chamados pela espiritualidade de socorristas, e estes trabalham e não querem outro pagamento a não ser adquirir vontade de serem bons e servos de Jesus. Trabalham por toda parte, né? Nos umbrais, nos postos de socorro, e também ajudam os encarnados e muitas vezes atendem os chamados de fé, né? Olha aí que eu estou falando, atendem os chamados de fé em nome das diversas entidades conhecidas que foram na Terra, né? Maria, Jesus, Santo Expedito, Santa Bárbara, Santa Luzia, protetora dos olhos, né? E por aí vai. Dezenas e centenas de santos que são atribuídos suas, vamos dizer assim, suas execuções trabalhistas, né, a determinados fins, né? Então, Santa Luzia dos olhos e tudo mais, né? Então, a grande concentração de socorristas em lugares de romaria, onde muitos oram e fazem pedidos. Muitas pessoas vão a esses lugares de romaria, fazem os pedidos, ficam ali orando, né, de joelhos, sobem escadarias de joelho. Aqui no Rio de Janeiro tem a escadaria da Penha, hoje em dia não está sendo nem tão usada na época da festa de Nossa Senhora da Penha, devido a que foi em volta, né, está muito perigoso, né, o local. E então as pessoas agora estão até evitando ir para ali. Mas quando eu era pequena, tinha romaria, festas incríveis ali, né? De Nossa Senhora da Penha, tem a igreja no Alto da Pedra, ali tem um convento também, a Casa dos Padres, né? E tinha uma verdadeira romaria ali, verdadeira romaria para Nossa Senhora da Penha, né? Então vocês veem que há grande concentração de socorristas nesses lugares, né? Aparecida do Norte, atribuíram também a Juazeiro, né? Juazeiro do Norte, esses lugares assim de grandes romarias, né, que muitos atribuem a milagres, tem grande quantidade de socorristas nesses lugares. Mas como funciona então esses pedidos e como funciona o resultado desses pedidos para as pessoas que estão ali com aquela fé imensa, né? Então, esses abnegados trabalhadores, que são os socorristas, atendem em nome de Nossa Senhora, dos diversos santos, como eu acabei de falar. Os bons acodem sempre, né? Se os pedidos são mais complexos, são encaminhados a ministérios próprios e analisados pelos que lá trabalham. Ou seja, nos postos de socorro, existem, né, aqueles postos de socorro que nós vimos no último vídeo. Por falar até em último vídeo, pessoal, antes que eu esqueça, eu vou falar aqui que o vídeo saiu atravessado porque o YouTube não deixou acertar o vídeo, tá bom? Eles tiraram uma ferramenta que faz o giro do vídeo, por isso o vídeo, depois que eu coloquei no YouTube, eu não consegui consertar porque o YouTube não está deixando, tá? Eu quero aqui deixar bem claro que não foi culpa minha, nem de ninguém, que tentamos aqui, mas não conseguimos porque o YouTube tirou uma ferramenta que gira o vídeo. E por isso o vídeo saiu daquela forma. Eu peço desculpa e perdão a todos vocês que aí estão com quase 700 visualizações, né, que eu coloquei na quarta-feira. E está com quase 700 visualizações ou mais um pouco, porque também eles não estão atualizando as visualizações minhas, eles não estão atualizando as inscrições dos vídeos. Nada meu eles estão fazendo, pessoal. Então, é do YouTube, tá? Não é minha culpa. Então, voltando aqui ao assunto, se os pedidos das pessoas forem mais simples, são acudidos sempre. Sempre tem uma resposta rápida. Mas, se o pedido é mais complexo, eles são encaminhados a esses postos, né, que são os ministérios próprios, junto aos postos de socorro que trabalham, né, que operam próximo à crosta terrestre, né, do nosso orbe, que o nosso orbe vai desde a crosta, né, desde a parte física que nós estamos aqui reencarnados, até o comando terra, que é o comando que comanda todos esses, vamos dizer, esses setores, né, que vem decrescendo até chegar onde nós estamos aqui, porque como espíritos imperfeitos, nós não conseguimos avançar muito, né, depois que desencarnamos.
porque nós estamos presos na lei de causa e efeito, e como nós somos espíritos altamente devedores, e muitos não entendem isso, e ficam me perguntando por que existe isso, por que Deus não gosta dele ou dela, por que ele quando morrer não pode ascender a um mestre ascensionado, porque nós somos espíritos altamente devedores perante as leis de Deus, né? Então, como um espírito muito mal perante a lei de Deus, altamente comprometido com as leis divinas, pode fazer a não ser resgatar? Tem que voltar para resgatar, não é? Eu já falei isso para eles, inclusive, no e-mail assim particular. Eu já expliquei, não adianta, né? Nós temos que resgatar de alguma forma todos os delitos, né? que construímos ao longo das nossas vidas, né? Então, esses pedidos mais complexos, eles vão para ministérios para serem analisados. Para serem atendidos, são levados em conta alguns critérios para que os pedidos sejam atendidos. O que pede é bom para essa pessoa, né? Porque temos que ver que o que pedimos se é bom para a pessoa, né? Às vezes pede-se uma graça, né? Que seria um bem no momento, a pessoa pensa que é um bem naquele momento, né? Mas causa dor no futuro. Pedem fim de sofrimentos, né? Essas coisas assim. Doenças, e às vezes não se pode interromper o curso de um resgate. É isso que eu estou falando aqui. Enquanto não resgatar, não tem como. Pode-se limpar, né? Limpar se pode. Você pode amenizar esses sofrimentos, né? Mudando o seu padrão de pensamento, mudando o seu modo de ser com você, com os familiares. Eles vão achar até estranho. Meu Deus, como fulano mudou. Como a fulana mudou, ela era assim, assado. Agora ela está mudada. Você tem que demonstrar essa mudança. E essa mudança tem que ser de coração. Vocês estão compreendendo? Porque também é levado em conta se ao receber a graça, a pessoa melhora, se voltando mais para o Pai Criador. Então você tem que ver isso. Você tem a promessa que você tem que fazer, não é pedindo uma coisa, porque a espiritualidade, eu já falei em outros vídeos, a espiritualidade sabe de tudo que a gente precisa. Então você pede sua proteção a Deus, né? Porque a espiritualidade vai agir na sua vida. Eu já expliquei isso. Não adianta pedir A, B, C, algum processo aparentemente assim muito concreto, porque a espiritualidade sabe o que nós precisamos. Eu já expliquei isso. Então, tem que se levar em conta isso. A espiritualidade leva isso em conta. É um critério. Será que você realmente vai mudar se você alcançar essa graça? É assim que tem que ser. Então, se seu pedido for aprovado, vão os socorristas e ajudam a pessoa. Vocês estão compreendendo? Então, os socorristas estão. Você pede, mas se você for aprovada, os socorristas vão lá e fazem tudo por você, por nós, né? Não importando a eles para quem foi feito o pedido, embora há equipes que trabalham atendendo os pedidos de Nossa Senhora, dos santos daquele local, né? Vamos fazer assim, que é uma espécie de triagem dos pedidos, né? Você tem muita fé, com um exemplo aqui, Nossa Senhora Aparecida, aí você faz aquele pedido da Nossa Senhora Aparecida, esperando aquele milagre, mas Nossa Senhora Aparecida, né, porque tem o comando de Aparecida, vocês sabiam disso? Que tem o comando trabalhando na Terra de Aparecida, de Nossa Senhora Aparecida, o comando de Nossa Senhora Aparecida. Tem o comando de Santo Antônio, né? Esses santos todos têm os seus comandos. Comando de São Sebastião, não é? Porque diz minha mãe que quando eu era pequena, eu era bebê, tinha acho que 4 meses, né? Faltava alguns dias para... um mês para eu completar alguns meses de idade, ou um ano, uma coisa assim que eu não lembro. Eu amanheci com uma dor no braço insuportável e ninguém sabia. E minha mãe levou numa rezadeira, que ela nos levava na rezadeira, e a rezadeira falou que era muito olho grande que eu tinha, porque eu era muito gorda, muito bonitinha e gorda, aquela coisa. Aí minha mãe fez uma promessa para São Sebastião, né? Porque tem uma igreja aqui próximo de São Sebastião. Na mesma rua, na verdade, eu tenho uma igreja de São Sebastião aqui próximo, né? E essa igrejinha, essa capelinha de São Sebastião, tem festas todos os anos, né? Dia 20 de janeiro. E minha mãe fez uma promessa, né? Ajudada pela nossa vizinha, que era mais que uma amiga, era mais que um parente, era nossa amiga. Ela me adorava, essa vizinha, né? Eu espero que ela esteja muito bem no plano espiritual.
ela ajudou minha mãe, né, a fazer a roupinha, né, aquele shortinho vermelho, né, aquela fita de São Sebastião, se eu ficasse boa, porque eu passei 3 dias gritando noite e dia com aquela dor. Aí imediatamente, no ter 4 dias, que aí a minha mãe que fez a promessa, então no 4º dia eu amanheci boa, sem dor alguma, sem ir para médico e sem tomar remédio, não é? Porque naquela época não tinha SUS, não tinha médico de INSS. Se você não tivesse dinheiro para pagar um médico, né, você não conseguia levar um filho no médico naquela época, não é? E então, porque aqui, nessa parte minha da casa aqui, era uma fazenda recém-loteada na época, né? E não tinha, mas minha mãe tinha, mas ela não levou com a fé que ela tinha. Ela não levou. E eu fiquei curada. Aí na outra semana teve a festa de São Sebastião e eu lá se fui eu para a procissão, vestida de São Sebastião, né? E tudo que minha mãe levou para cumprir a promessa. Igual eu tô falando, falei naquele vídeo das promessas. Não desencarne sem ter cumprido a promessa. Ok, pessoal? Não deixe ninguém desencarnar sem ter cumprido alguma promessa. Então é isso, pessoal. Nós somos atendidos, depende de nós, tá? Se o nosso pedido for aprovado, nós vamos ser atendidos pelos socorristas, tá? Então, podemos também ser atendidos pelos próprios santos, que nada mais são do que os próprios servos de Jesus. Ok, pessoal? Qualquer comentário nesse vídeo, está acabando aqui o meu tempo, vocês podem formular as perguntas que a gente vai fazer um vídeo só com as respostas desses últimos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita proteção. Encontrem-se todos abraçados por mim. Sintam-se todos abraçados pela nossa energia cósmica. Vamos, né, passar essa energia um para os outros e se sintam todos abraçados. Beijo, pessoal. Muita paz, muita saúde, muita proteção.